Bom dia, galera. Aqui é o professor Ramon Neiva e hoje nós vamos estudar o conteúdo chamado óptica geométrica, né? É um conteúdo que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Vamos que vamos. Chega de moleza. Vamos lá. E para começar a entender o conteúdo, nós vamos verificar aqui essa pequena revisão sobre óptica geométrica, começando pelo seguinte: o que vem a ser a óptica, né? A óptica é a parte da física que vai estudar a luz e os fenômenos luminosos, né? E a óptica ela se divide em duas partes: a óptica física, quando se considera a natureza ondulatória da luz, e a óptica geométrica, que será o conteúdo da aula de hoje, quando a luz é considerada uma partícula e seus estudos são feitos a partir do conceito de raio de luz, conferindo um modelo geométrico de luz, né? Fala em raio de luz, né? O que vem a ser um raio de luz, né? Um raio de luz é um segmento de reto orientado que nos dá a condição de determinar a direção e o sentido de propagação. Aí nós temos uma imagem onde nós conseguiremos ver um conceito importante da luz, né? A luz ela se propaga em linha reta, em meios homogêneos e transparentes. Nós temos aqui, na sequência, né, o feixe de luz. O que vem a ser o feixe, né? Quando nós temos vários raios juntos, o conjunto formados por vários raios de luz constitui o feixe de luz, né? E esse feixe de luz, ele se comporta de três formas, né? Primeiro tipo é o feixe convergente. O feixe convergente de luz, né? Nós temos como exemplo aqui, a lupa. A lupa ela consegue, através das suas propriedades, convergir os raios luminosos para um único ponto e até produzir o fogo. Então a lupa converge os raios luminosos, né? E esse aquecimento produz o fogo. O segundo meio que nós temos, o segundo feixe de luz que nós temos, é o feixe chamado divergente. Divergente, a imagem aqui já está deixando claro para a gente, né? Sai de um ponto para vários outros. Nós temos como exemplo, quando você liga uma lâmpada, liga o farol de um automóvel. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma noite nublada, onde é possível a gente enxergar o feixe de luz emitido pela lua. O terceiro feixe luminoso, né, feixe de luz, são chamados feixe paralelo, onde todos os raios têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nós temos como exemplo aqui uma fonte de luz laser produzindo feixes paralelos, né? Como podemos observar na cabeça de leitura de um DVD. Os raios são todos paralelos entre si. Dando sequência aqui, fonte de luz, né? Nós temos na óptica dois tipos de fonte de luz. A fonte de luz ela pode ser uma fonte primária e pode ser uma fonte de luz secundária. E qual é a diferença básica entre elas, né? A fonte primária de luz, elas possuem luz própria, né? São chamados de corpos luminosos. Nós temos como exemplo aí o Sol, possui luz própria, né? As estrelas, uma lâmpada. E o curioso aqui, ó, essa lâmpada, nós temos duas situações. Se a lâmpada estiver acesa, ela é uma fonte primária da luz. Mas se a lâmpada estiver apagada, ela deixa de ser uma fonte primária e passa a ser uma fonte secundária, como nós vamos ver na sequência. O que vem a ser a tal da fonte secundária, né? Elas não possuem luz própria, são chamados de corpos iluminados. Um exemplo, nós temos a Lua, que é uma fonte secundária da luz, né? Uma lâmpada, como eu disse anteriormente, essa lâmpada dita apagada, e também uma vela apagada. São corpos que não possuem luz própria. Dando sequência, nós vamos entender agora o que vem a ser os meios de propagação da luz. Nós temos, na verdade, três meios de propagação da luz, que todos já devem conhecer, né? Que é o meio dito, o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. A diferença entre eles é o seguinte: o meio transparente, né, lembra muito o para-brisa de um automóvel. A luz ela se propaga em linha reta e permite a todos uma visão nítida, né? O vidro comum, o ar, a água. Aqui nessa imagem mesmo eu tenho essa porta de vidro aqui, que ela é considerada um meio transparente homogêneo. Observe que através dela
nós temos uma visão nítida. Quando se fala aqui em ar e água, perguntando se é meio transparente homogêneo, cuidado, porque o ar é o meio transparente, mas a água, a depender da quantidade de água que nós temos, ela pode tornar um meio translúcido ou até um meio opaco. Se você fica, por exemplo, atrás de uma cachoeira com água caindo em abundância, né, nós vamos observar que essa água deixa de ser um meio transparente e passa a ser um meio opaco. Cuidado com o conceito aí de transporte homogêneo quando eu me refiro à água. O segundo meio que nós temos, que você já deve ter visto em algum lugar, é o meio translúcido. O meio translúcido permite que a luz se propague nelas, mas as imagens não são vistas com nitidez. Esse vidro aqui, por exemplo, aqui, ele tem uma propriedade nele que você consegue verificar que tem alguém do outro lado, mas não tem uma visão nítida, né? Nós temos aqui um meio opaco, onde a luz não passa, não permite nenhuma visão. Nós temos aqui madeira, concreto, ferro, né? E um exemplo da porta de madeira aqui, né? Na porta de madeira, por serem opacas, são uma boa opção para quem quer privacidade. Então aqui eu tenho um meio opaco, privacidade, porque o meio opaco, a luz não passa. Observe que os raios luminosos incidem na porta e eles não retornam e também não passam de um meio para o outro. Não permite nenhuma visão. Nós temos aqui nessa imagem o exemplo do plástico se comportando das três formas. Se comportando de forma transparente, de forma translúcida e de forma o quê? Opaca. Né? Aqui nós temos uma visão nítida, aqui nós temos uma imagem meio que distorcida e aqui não temos nenhuma visão. Os fenômenos ópticos nós temos três, né? A reflexão da luz é quando a luz ela bate e volta, né? A reflexão regular acontece muito no espelho de casa. Quando você se olha no espelho, aqui eu tenho um exemplo da garota, tendo uma imagem nítida sua, onde a reflexão regular, os raios de luz emite sempre um feixe de luz paralelo, incide no espelho e retorna também paralelo, permitindo com isso que temos uma visão nítida. Tem também a reflexão difusa. A reflexão difusa, a luz encontra uma superfície um pouco irregular, né? Normalmente a imagem distorce. Quando você tenta ver sua imagem através do reflexo de um carro, por exemplo, que a imagem distorce, fica meio gorda, meio distorcida. Então, aquele caso ali, onde a superfície ela é uma superfície irregular, a imagem distorce, a reflexão passa a ser difusa. Aqui nós temos um exemplo aqui. A poltrona possui um tecido áspero e irregular. Portanto, a luz que sai dos holofotes reflete no tecido de modo difuso. Dessa forma, vemos todos os detalhes da poltrona e não o reflexo dos holofotes, né? Então, nós temos aqui agora, quando se fala em refração, né? Refração da luz. Ao contrário da reflexão, na reflexão nós vimos que a luz incide no meio e retorna ao mesmo meio. A refração da luz, não. A luz incide em um meio, atravessa a superfície, mudando o meio de propagação. Nós temos a refração também regular e a difusa. Na refração regular, você está vendo aqui essa garota aqui, ela mergulhou na água e nós temos uma imagem nítida, né? Nesse caso aqui, quando a gente tem uma visão nítida, a refração é dita regular. Mas nós temos também, por exemplo, uma imagem de uma refração aqui dita difusa. Todos podem fazer essa experiência em casa, né? Se você colocar, por exemplo, um lápis num copo contendo água, nós temos a impressão aqui que o lápis ele não está na mesma posição. Observe que houve um desvio. Esse desvio que ocorreu aqui é devido à mudança de um meio ar para o meio água. Então, houve uma mudança de meio e a imagem ela distorceu, né? O outro meio que nós temos aqui, que é a absorção da luz, onde é utilizado recurso, né? Aqui no caso nós temos nos aquecedores solares, onde os raios luminosos são absorvidos e essa absorção aqui é convertida em calor, né? Vocês também conseguem verificar isso nas placas solares, né? Nas placas solares também absorve a energia do sol
e transforma essa energia através de gerador, energia solar, em energia elétrica. Ao receber a luz, o corpo pode permitir que ela atravesse, refração, pode absorvê-la, absorção, ou pode também refleti-la, reflexão. Aqui nós temos um exemplo da água, onde na água acontecem os três fenômenos. Porém, esses três fenômenos aqui não acontecem de forma total. Quando você consegue ver duas situações ou três situações, aqui está ocorrendo a reflexão parcial da luz, a refração parcial e a absorção parcial. Porque nós temos aqui que a luz emitiu retas paralelas, né? Duas voltaram, duas ocorreu a refração e uma absorção. Então, nós temos, na prática, os três fenômenos sempre ocorrem ao mesmo tempo, uns com mais intensidade e outros com menos. Então, todos aqui acontecem de forma parcial. Então, lembre desse nome: reflexão parcial, refração parcial e absorção. Quando se refere à cor de um corpo, né? A cor de um corpo em física não é a cor que ele... não é uma tinta guache, uma simples mistura de cores, né? Quando você mistura, por exemplo, uma cor vermelha com a cor amarela, em tinta guache, nós obtemos uma cor laranja. Porém, em física, não. É uma mistura de luz monocromática vermelha, luz monocromática verde, luz monocromática azul. Então, a mistura de cores gera uma cor preta. Então, é interessante sabermos o seguinte: por que alguns objetos são verdes, outros vermelhos, azuis? A cor de um corpo é sempre a mesma, independente do tipo de luz que o ilumina. Olha, a luz vermelha, quando vem vermelho e encontra vermelho, sai vermelho. A luz branca encontrou o objeto amarelo, que é a luz do sol. A luz branca é a luz do sol. Encontra, sai amarelo. A cor preta, ela absorve todas as cores e reflete preto. A cor branca reflete todas as cores. Como resumo aqui, importante aqui, esse resumo é muito importante. Então, preste atenção que isso aqui vai fazer com que você responda tranquilamente algumas questões. A cor branca, ela reflete todas as cores. Então, se você incidir numa parede branca com a luz vermelha, fica vermelho. Se colocar uma luz azul, fica azul. A cor preta ou negra absorve todas as cores e reflete o preto. Ou seja, se eu pegar uma superfície preta, incidir uma luz vermelha, ela vai absorver a luz vermelha e vai se mostrar preta. Se eu colocar verde, ela absorve o verde e fica preta. Cores iguais reflete a mesma cor. Ou seja, se no verde eu colocar verde, fica verde. Se no azul eu colocar azul, fica azul. Cores diferentes, no caso lá, que eu falei claramente, eu tinha um vermelho com amarelo. Se eu colocar as duas cores em tinta guache, daria laranja. Em óptica, não. Cores diferentes reflete a cor negra ou preta, certo? Cores diferentes da preta. Como exemplo aqui, imagine a bandeira do Jair, né? A bandeira do Jair. Quais são as cores? Aqui está só representando as cores. Aqui é a França, né? Mas as cores do Bahia é a cor vermelha, branca e azul. Imagine se a bandeira do Bahia fosse iluminada com a luz monocromática vermelha. Nós já vimos essa situação, né? Vermelho com vermelho, cores iguais, prevalece a cor, fica vermelho. Vermelho com branco, nós já vimos que o branco reflete todas as cores. Então, vermelho com branco vai refletir a cor vermelha. Cores diferentes, ó, vermelho com a parte azul, cores diferentes na física, vai refletir a cor preta ou negra. Aí originou a bandeira da seleção do Vitória. Observe aí, ó, a bandeira do Vitória. Nós temos que entender agora os princípios da propagação retilínea da luz, começando pela sombra e penumbra, né? A formação de sombras e de penumbra é a consequência da propagação retilínea da luz. Chama-se sombra a ausência total de luz e penumbra, a iluminação parcial. Eu tenho aqui um exemplo aqui, ó, de uma fonte de ciência que é a vela, iluminando essa esfera. Nós temos aqui várias situações. Essa região aqui, ó, onde tem a ausência total de luz, nessa parte do meio aqui, nós temos o que chamamos de sombra. E essa região aqui, com a iluminação parcial, são penumbra. Então, sombra, a região mais escura, e a penumbra, a região mais clara. Para começar
a entender também essa questão do princípio, nós temos dois tipos de eclipses. O eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar ocorre toda vez que a Lua, em sua fase nova, localiza-se entre o Sol e a Terra. Nós temos aqui o exemplo do eclipse solar. Olha só. Aí nós temos aqui essa região a região mais escura aqui na ponta, ó. Nós temos aqui a sombra. Nós temos essa região aqui de penumbra, né? Aqui, imagem de um eclipse total do Sol, né? Total do Sol. O eclipse, já dito, o eclipse, é interessante saber o seguinte, se o observador também estiver na região de penumbra projetada, ele verá um eclipse parcial do Sol. Esse eclipse é um pouco mais comum, pois a região de penumbra projetada ela é maior. Aí é o eclipse parcial do Sol, né? Se o observador estiver em uma região totalmente iluminada, ele não verá nada. Mesmo nos jornais aí, esteja falando, está acontecendo um eclipse parcial. Se você estiver numa região iluminada, você não verá nada. O eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, né? Em um período de lua cheia, né? Impedindo que a luz solar alcance, provocando-lhe a sombra. Aqui nós temos o exemplo. A Lua está encoberta pelo Sol aqui. Nós temos o eclipse lunar total, parcial e penumbral. São os eclipses lunares que nós temos. Aqui nós temos situações onde temos a evidência aqui que a luz se propaga em linha reta. Aqui na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ó, uma evidência que a luz se propaga em linha reta. Aqui nós temos a formação da sombra na floresta aqui. Aqui nós temos que entender também essa situação, ó. Quanto mais próximo o objeto estiver do anteparo, o anteparo, esse nome vai se ouvir falar muito. O anteparo é sempre o local onde a imagem vai ser formada, mais nítida a imagem. Ou seja, quanto mais próximo o objeto estiver do anteparo, mais nítida a imagem. O princípio da independência dos raios luminosos diz o seguinte, que quando dois raios se cruzam, exemplo, os dois feixes de luz, um vermelho e um verde, se cruzou, quando eles atravessam, cada um segue o seu caminho como se o outro não existisse. Mais ou menos aqui, ó. Eu tenho vários feixes de luz aqui, o azul, o vermelho, o amarelo, o verde. Observe que o amarelo se encontrou aqui com o verde. O amarelo, ao passar aqui, ele continua amarelo e o verde continua o quê? Verde. Mesma coisa aqui, o vermelho com verde. Então, quando dois raios se cruzam, cada um mantém o seu caminho como se o outro não existisse. Esse terceiro aqui, você já deve ter presenciado isso, né? Muitas vezes está num carro com seu pai, no banco de trás, e seu pai quer te comunicar alguma coisa. Se ele olhar para o retrovisor do carro e ele estiver te vendo, se você também olhar para o retrovisor, você vai ver seu pai. Esse princípio diz o seguinte, a trajetória de um raio de luz não depende do sentido de propagação. Aqui nós temos a imagem aqui, ó. A mãe posicionou a cadeirinha do bebê no banco de trás. A mãe está vendo o filho, por consequência disso, o filho está vendo a mãe. Então, bate e volta essa situação aí. Se o motorista vê um passageiro pelo retrovisor, o passageiro também verá o motorista pelo espelho. Consequência da câmara escura, né? Da propagação retilínea, que vai ser a câmara escura de... Agora nós vamos falar da câmara escura. É muito importante, se você pensar um pouco, a câmara escura explica o funcionamento do olho humano, explica como funciona a máquina fotográfica. E eu vou explicar isso de uma maneira tão simples que todos vão entender. Primeiro, eu vou pegar uma caixa de sapatos, já está aqui na minha frente. Eu vou abrir esta caixa de sapatos. Agora eu vou pegar uma tesoura, vou cortar esta face da caixa de sapatos, é a face menor, isso, e vou colocar um pedaço de papel para cobrir a face que eu cortei. Este papel deve ser um papel vegetal, um papel semi-transparente. Agora eu fecho a minha caixa de sapatos e faço um furinho
na outra face. Acabei de construir a minha câmara escura. Marival, e como é que funciona esta câmara escura? Agora nós vamos falar da câmara escura. É muito importante. Se você pensar um pouco, a câmara escura explica o funcionamento do olho humano, explica como funciona a máquina fotográfica. E eu vou explicar isso de uma maneira tão simples que todos vão entender. Primeiro, eu vou pegar uma caixa de sapatos, já está aqui na minha frente. Eu vou abrir esta caixa de sapatos. Agora eu vou pegar uma tesoura, vou cortar esta face da caixa de sapatos, é a face menor, isso, e vou colocar um pedaço de papel para cobrir a face que eu cortei. Este papel deve ser um papel vegetal, um papel semi-transparente. Agora, eu fecho a minha caixa de sapatos e faço um furinho na outra face. Acabei de construir a minha câmara escura. Marival, e como é que funciona esta câmara escura? Você vai ver já. Primeiro, eu vou precisar de uma vela acesa. Isso. Esta vela acesa vai mandar luz pelo furinho na caixa de sapatos. E se você pensa que apenas a chama da vela manda luz para dentro do furinho, está errado. A vela todinha manda luz para dentro da câmara escura e produz essa imagem que você está vendo aí. É uma imagem de cabeça para baixo da nossa vela. Isto é uma imagem invertida. É o mesmo que acontece no olho humano. A nossa imagem é invertida. Aí alguém diz, Marival, como é que eu não vejo nada invertido? Você está mentindo. Meu amigo, você tem um cérebro. E seu cérebro se encarrega de desinverter essa imagem. Não vou nem ligar para o que você está falando. Agora, vem a grande pergunta. Como é que isso funciona para resolver problemas? Se você olhar direito, nós temos do lado de cá, um triângulo. Um triângulo grande, eu vou chamar de triangulão. E do lado de dentro da caixa de sapatos, eu tenho o triangulinho. Estes dois triângulos, embora tenham tamanhos diferentes, são proporcionais. Podemos, então, usar uma regra de 3. Podemos dizer assim, base do triangulão, isto, está para base do triangulinho, isso, assim como a altura do triangulão está para a altura do triangulinho. Aí você tem uma fórmula completa. Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Geralmente, nas questões que são feitas, são fornecidos 3 elementos e se pede o último elemento. É assim que funciona uma questão com câmara escura. Veja que, como exemplo aqui agora, nós temos essa questão aqui, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Nós temos aqui, ele deu a altura da pessoa, 1,80 m. Falou que a sombra da pessoa, que é o Dzão, mede 60 centímetros. Dividido por 100 aqui, dá 0,6 metros. Né? E ele disse que a sombra do poste é 2. Primeiro passo, vamos achar o Hzinho, que é a altura do poste. Aplicando Hzão, Hzinho, Dzão, Dzinho, que é a semelhança de triângulo, que você viu em matemática, né? Aí determinamos aqui, através das operações, a altura do poste. Feito isso, ele disse que, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, a altura da pessoa 1,80 m mantém. A altura do poste nós achamos. Só que ele falou que a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Era 2 metros, correto? 2 metros, 50 centímetros equivale a meio metro.
2 menos meio, a nova distância será 1,5 m. Aplicando a mesma relação mais uma vez, né? Hzão em 80, Hzinho 6, Dzão eu quero saber, porque ele pergunta aqui qual é a nova sombra da pessoa, né? O Dzinho 1,5 m, porque era 2 metros, diminuiu 50 centímetros, passou a ser 1,5 m. Realizando as operações, teremos aqui 2,7 por 6, que vai dar 0,45, ou seja, 45 centímetros. Alternativa, no caso, B, né? B. Um segundo exemplo, né, de câmera escura, né? Um aluno, após uma aula sobre propagação retirando da luz, resolve construir uma câmera escura usando uma latinha de achocolatado. Para testar sua máquina, ele aponta para uma janela iluminada e obtém imagem com 6 metros de altura. Sabendo que a distância da janela orifício é de 5 centímetros, ou 5 metros, e que a profundidade da lata é igual a 12, Dzinho vale 12, ele pergunta qual a altura da janela, que é o Hzão. Tudo, ele deu 3 valores e pergunta o quarto valor. Hzão, Hzinho, Dzão, Dzinho. Realizou as operações necessárias, aqui vai dar 0,12H, aqui vai dar 0,3, passou dividindo. Ao dividir isso aqui, nós temos que a altura da janela é 2,5 metros. Nós vimos que a câmera escura, a imagem formada na câmera escura é a imagem real, invertida e menor, né? As imagens chegam até nossos olhos, através da retina, invertida. E o nosso cérebro se encarrega de desinverter essa imagem, confundida no vídeo. Nós temos uma sévia que é um distúrbio cerebral raro, faz com que a sévia escrever e ler de cabeça para baixo. Então, o cérebro dela não tem essa função, é um caso raro, de desinverter essa imagem, né? Então, ela sofre com uma doença chamada fenômeno de orientação espacial, que faz com que seus olhos processem as imagens normalmente, mas o cérebro não. Então, olha que situação. Ela vê um objeto invertido na retina que fica no fundo do olho. Seu cérebro, então, deveria reposicionar a imagem para deixá-lo na posição correta, né? Segundo a Sévia, que vive na cidade de Uzice, no sudoeste do país, ela é a única pessoa no mundo a apresentar esse tipo de transtorno. Olha como ela escreve no caderno aqui, de cabeça para baixo. Que onda, hein, velho? Observe aqui, por exemplo, ela tem a visão normal, aparentemente normal, mas o computador dela já é projetado invertido para quando ela vai fazer suas tarefas. O celular tem que ser colocado de cabeça para baixo. E o jornal, olha como ela está lendo o jornal aqui. Que onda, hein? Beleza. Para finalizar o conteúdo, espelhos planos, né? O espelho plano é um sistema óptico refletor que associa uma imagem a um objeto. Eu tenho aqui como exemplo aqui do espelho as características dele, né? Nós temos a imagem de um objeto virtual. Nós temos futuramente, vocês vão entender a diferença entre real e virtual. Uma imagem virtual é quando é formada em frente ao espelho, né? No caso, desculpa, a imagem real em frente do espelho. E a imagem virtual é quando a imagem, a impressão que temos é formada dentro do espelho. Quando você está em sua casa e olha no espelho, a impressão que temos é que sua imagem está lá dentro. Já quando você vai, por exemplo, em uma ótica experimentar uma armação, você vê que ela amplia a imagem de tal forma que a impressão que está é que seu rosto está saindo do espelho. Essa imagem saindo do espelho é real. A imagem do espelho plano de casa é virtual. A situação da imagem é uma imagem simétrica, a distância é a mesma, eu vou mostrar já já. O tamanho também é o mesmo. A orientação, tem imagens que tem espelho que produz uma imagem invertida, no caso dessa será a direita. E ela imagem enantiomorfas. O objeto e a imagem têm a mesma forma e tamanho, mas não se encaixam por simples sobreposição. Algumas letras do nosso alfabeto, por exemplo, a letra A, na frente do espelho, elas não são enantiomorfas, porque se você inverter ela, ela continua sendo A. A letra B muda, o C muda, o D muda, o E muda. Porém, a letra V, se você colocar na frente do espelho, continua sendo V, a letra U continua, o W. Então, muitas vezes do alfabeto, elas não sofrem alteração na frente do espelho, certo? Inversão da imagem aqui nós temos.
Aqui nós temos essa distância mesma, ou seja, se você se coloca aqui a 1 metro do espelho, sua imagem também é formada a 1 metro atrás. Se eu pergunto em uma questão, qual a distância sua até sua imagem? Você vai somar 1 mais 1 dá 2 metros. Né? A questão da formação das palavras é importante. Eu vou passar no slide aqui logo na sequência. Seguinte, observe física aqui, né? Na frente do espelho, olha como fica. Se o espelho estiver embaixo, você vira a palavra para baixo. Se for uma câmera escura, nós vimos na câmera escura, além de inverter a imagem, ela fica de cabeça para baixo. Câmera escura. Observe Ramonzinho aqui. Ramonzinho aqui tem na primeira situação normal. Se o espelho estiver na frente, você vai virar. É melhor você desenhar ou escrever no papel. Você vira a folha para frente. Se o espelho estiver na parte de baixo, você desenha e vira a folha para baixo. Se for uma câmera escura, você vira para frente e coloca ela de cabeça para baixo, porque na câmera escura a imagem é invertida, certo? Bom, campo visual de um espelho plano, nós temos aqui o exemplo, né? Se o objeto está aqui, você quer olhar através desse espelho, para você identificar que objetos você consegue ver, você tem que se colocar na mesma distância atrás do espelho e traçar duas retas que toquem nas extremidades. Essa região aqui é o chamado campo de visão. Tudo que tiver aqui nessa região em amarelo é o que você conseguirá ver através do espelho. Aí nós temos o meu fã, que é o Garfield, né? Observe que ele está passando pelo espelho. O espelho, você viu que a imagem é uma imagem, no caso, virtual, direita e igual. Ele simplesmente pega no espelho e coloca com defeito, né? Na verdade não está com defeito, ele tem que emagrecer um pouquinho, mas faz parte. A questão da associação de espelhos planos, né? Que para você saber o número de imagens formadas, nós temos que calcular e esse cálculo é dado pela fórmula. Número de imagem formada entre dois espelhos associados aqui, formando um ângulo entre si, é dado pela fórmula 360 sobre alfa menos 1. Por exemplo, imagine-se na parede aí da sala, em duas paredes aí ortogonais, ou seja, que formam entre si 90 graus, seja colocado, André chegue para dar um recado, por exemplo, algum aluno chegue para dar um recado, né? Se o ângulo formado 90 graus, para saber o número de imagens formadas, eu tenho que pegar ali 360 dividido pelo ângulo menos 1. Como o ângulo aqui é 90, 360 sobre 90 dá 4, menos 1 dá 3 imagens. Se eu perguntar o total de objetos que são vistos, será 3 imagens mais o original, daria 4. Então, atenção à pergunta. Se ele perguntar só o número de imagens, serão 3. Total de objetos visualizados, 3 das imagens mais o original. Se dois espelhos são associados em paralelo, você observe que você não vai conseguir contar, porque espelhos paralelos formam, na verdade, infinitas imagens. Para finalizar, duas questõezinhas aqui sobre esse conteúdo. Quando colocamos um objeto em dois espelhos planos, cujas superfícies refletoras formam entre si um ângulo de 40 graus, obtemos a formação de quantas imagens? A forma aplicação direta, se o ângulo é 40, aqui vai dar 9, né? Dá 360 dividido por 40 dá 9. Está errado aqui, por favor. 9 menos 1 vai dar 8 imagens. Então, voltando aqui. A conta aqui vai dar 360 sobre 4 dá 9. 9 menos 1 vai dar no total 8 imagens. Corrige. Em uma campanha publicitária, é necessário obter uma fotografia de 24 carros. Dispõe-se de 3 carros para realizar a fotografia, utilizando 2 espelhos planos. Qual deverá ser o ângulo, né? Observe, nós temos 24 carros, precisamos de uma cena com 24 carros. No dia da gravação só tinha 3, significa dizer que no dia da gravação faltaram 21. Porque se você precisava de 24, só tinha 3, falta 21. Os 3 carros devem produzir 21 imagens. Os 3 que nós temos devem se encarregar de produzir o que está faltando. Produzir o que está faltando. Então, 21. 3 pessoas vão produzir 21 imagens, cada uma produzirá 7. 21 por 3, 7.
N aqui, 360 sobre A menos 1 é a fórmula. Você vai colocar na fórmula de maneira individual, 7. 7 mais 1 dá 8. 8 alfa igual a 360. 360 por 8, que vai dar 40. Então, nós temos aí, isso foi uma pequena contribuição. Espero ter ajudado vocês nesse conteúdo de óptica geométrica, né? Logo em seguida, vamos ter um link aí para vocês tentarem resolver algumas questões no mesmo nível de que foi dado no slide aqui. E, no mais, só tenho a agradecer, né? Obrigado por tudo e espero ter contribuído de alguma forma aí. Valeu. Fui.